Você já deve ter percebido que ao longo do tempo nós construímos histórias para poder contar. Ou às vezes nós acreditamos nas histórias já que nos foram contadas. Queria que por um momento você parasse e refletisse sobre a sua vida passada, sobre o que a sua vida é agora e sobre qual vida você quer construir no futuro e qual história que você quer contar. Eu às vezes acho engraçado isso, porque às vezes tem frases que a gente lê assim sobre finja até conseguir, né? Finja até você se tornar. Haja como se você tivesse confiança para você se tornar uma pessoa confiança. Pense assim, como uma pessoa confiante reagiria e agiria diante de tal situação. Ou algo assim nesse sentido, tipo, você quer ser uma pessoa que conversa, que fala em público? Tente pensar como que uma pessoa que já fala em público com facilidade faria e agiria, e tente fingir ser essa pessoa para daí então criar isso. Eu acho isso uma coisa muito doida, mas eu acho, sei lá, cômico, engraçado, porque se você parar para pensar, o fato de que todas as histórias que a gente ouve, né, foi alguém que escreveu isso aí. E cara, quanta coisa que é mentira, quanta bobeira que tem nessas histórias, tipo, quanta inverdade que tem, quanta coisa que é da imaginação de outra pessoa. Um filme, por exemplo, né, é uma imaginação de outra pessoa. Os filmes têm aqueles que são baseados em fatos reais, mas a maioria não tem baseado em fato real nenhum. É só uma realidade, uma ficção, uma fantasia, uma história que alguém quer contar e a pessoa vai lá e cria isso. Tipo, cara, e as pessoas gastam o tempo da vida delas para consumirem coisas que são mentiras. Não que são mentiras, aquele filme foi criado, então ele se tornou realidade. A história que ele conta pode ser mentira, mas o fato do filme estar produzido ali, materializado, você diz, não, esse filme existe de verdade. Então a história é mentira, mas o filme ele é real. Só que quantas pessoas que não acreditam nas histórias que são contadas para elas e que ao longo do tempo aquilo vai passando e elas não se tocam, não têm consciência de que aquelas coisas são mentiras. Tipo, a gente sabe, por exemplo, que as histórias de guerra, por exemplo, provavelmente são contadas por aqueles que sobreviveram e aqueles que venceram, né? Então, às vezes, as histórias da guerra, sei lá, eu não tô dizendo que eu estou criando uma conspiração contra o mundo, que tudo que existe é mentira e isso aí é só fruto da imaginação de uma outra pessoa que foi passando de uma imaginação para outra. Claro, também há fatos, há as coisas escritas, assim como os números não mentem, as evidências históricas, né, também não mentem. Mas quantos causos, quantas histórias não foram criadas e é tudo mentira, fruto da imaginação de outra pessoa. Só que mesmo assim a gente consegue extrair alguma coisa de boa dela. Tipo, isso que eu acho uma coisa extraordinária, maravilhosa. Porque se você parar pra pensar, olha quantas religiões existem no mundo. E tem uma figura, uma foto que acho que todo mundo já viu isso, que é aquela, tipo, de uma casa que tá inteira no meio de uma destruição total, sei lá, se é um tsunami, um furacão, um terremoto ou o quê. E isso resume, uma vez eu vi, tipo, 99% das religiões, que era a pessoa dessa casa aqui, ó, ela acredita no Buda de verdade, ela acredita no Deus de verdade, ela acredita no X de verdade, entendeu? Porque, pô, as religiões, se você parar para pensar, talvez sejam também fruto da imaginação da maioria das pessoas. Pensa aqui comigo por um instante. Todo ser humano tem essa necessidade de pertencimento, né? De ser amado, de ser acolhido, de ser querido, enfim. Quantas pessoas não criaram religiões e outras coisas para explicar aquilo que elas não conseguiam? Tipo, eu não entendo muito sobre religiões, nem sobre a cultura dos índios aqui do Brasil, mas, se não me falha a memória, diz que os índios cultuam o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus Céu, o Deus Mar, o Deus Fogo, alguma coisa assim. Ou eu posso estar com algum lapso de memória, porque é alguma coisa que eu ouvi na minha infância, na minha adolescência, na escola, e eu tô assimilando coisas que não fazem sentido. Mas só pra relembrar, só pra, tipo, pra contextualizar o que eu tô tentando dizer pra você. Quantas histórias que passaram ao longo do tempo
que são mentiras, mas que a gente acredita nelas fielmente porque nos foram contadas. Quantos livros e, tipo, você não vai colocar lá numa história dizendo assim, ó, essa história aqui é de ficção, ela é de mentira. Claro, que nem o filme a gente sabe que o filme é de mentira. Quando o filme é baseado em fatos reais, aí eles colocam, né, baseado em fatos reais. E, às vezes, só de você falar isso, cria uma conexão e a pessoa pensa, não, nossa, isso aqui é verdade, entendeu? Isso aqui é verdade. Tipo, lembra um tempo, lembra agora, não vou dizer nem do passado, mas lembra agora quantas teorias da conspiração, assim, aleatórias, estranhas que tem na internet, que o pessoal fala de UFO, por exemplo, ou de OVNI. Tipo, fala assim, engraçado, né? Antigamente as pessoas viam muitos OVNIs e é muito conveniente que só antigamente eles eram flagrados, né? E agora que a gente tem câmera boa, a tecnologia evoluiu, nunca mais ninguém filmou um OVNI, né? Só aparecia antigamente quando a tecnologia era ruim, quando as câmeras do celular eram ruins. Agora que todo mundo tem câmera de celular boa que poderia filmar, nunca mais apareceu, nunca mais se fala de OVNI. Outra história criada, cara. Objeto voador não identificado é visto no céu de não sei da onde. Daí sai a notícia, não, porque aquilo lá era um drone, porque aquilo lá era uma pipa que tinha LED. Cara, quantas histórias que a gente consome ao longo da nossa vida. Mas eu quero que você foque agora na história da sua vida. Qual história da sua vida você quer contar? Qual dela você quer acreditar? E tipo assim, você não consegue alterar a realidade e criar coisas imagináveis e reais na sua história. Então, se a sua vida fosse contada num filme, provavelmente não seria uma ficção com drones, naves espaciais e coisas. O que eu diria pra você? Veja quanta coisa extraordinária já existe na realidade e você fica focado em coisas irreais, tentando criar coisas que não existem para mudar e criar uma história heróica para você, sendo que tem tanta possibilidade de você virar um herói aqui de verdade. Tipo, cara, eu sempre gostei de jogar videogame. Quando eu era criança, até hoje eu gosto de jogar videogame, né? Por quê? Porque ali você cria um herói, tem a jornada do herói, o aperfeiçoamento, você vai melhorando ele. Isso eu acho que é uma coisa legal. Por quê? Porque a evolução, ela é fácil e ela é mágica, né? Ela acontece rapidamente. E na vida as coisas demoram. Só que o videogame, ele é irreal. Ele é uma mentira, ele é uma ilusão. Não há progresso nenhum ali. É só um personagem e você gasta 10 horas da sua vida jogando aquele jogo. E é uma coisa que você não carrega com você. Eu não tô dizendo que os jogos não nos ensinam nada, ou que os filmes não nos ensinam nada. Ensinam sim, tem tanta coisa boa que dá de aproveitar disso. Mas cara, se você tem um superpoder real, que é o de alterar a sua realidade, que é controlar a sua história, a sua vida, e é criar as coisas reais pra você, e é como você vai viver, entendeu? Porque no videogame, no filme, tem a história de um personagem, tem ali, e ele é controlado, e ele desenvolve uma trama. Por que você não faz isso com a sua vida? Por que você não fala assim, não, eu vou criar um caminho heróico, eu vou trilhar essa jornada aqui que é bacana, que vale a pena viver, que é incrível, que é maravilhosa, que vai valer a pena depois eu contar adiante. Cara, às vezes a gente passa a vida toda consumindo histórias das outras pessoas e não percebe que a nossa história está sendo ver a vida das outras pessoas. Você não vai contar história nenhuma. Você... Cara, tipo, pensa, quando eu tiver 80 anos, alguém talvez chegue pra você e fale assim, que conselho você teria pra me dar? Vai passar um monte de filme na sua cabeça, dos filmes que você assistiu, e você vai lembrar uma história, alguma coisa, e você vai falar, aquele filme me ensinou isso. Daí ele fala, não, eu quero saber da sua história, tipo, uma coisa que você passou na sua vida, que te agregou, assim, que te mudou, e um conselho que você tem pra trazer. Daí você fala, então, tem um... deixa eu pensar. Cara, sei lá, eu tive uma vida normal, comum. Eu trabalhei, me aposentei, eu construí minha família e tal. Acho que
acho que é só isso, sabe? Você ter uma vida boa, tranquila. Cara, quando eu vou ouvir história, quando eu vou assistir algum filme, eu quero ver alguma coisa extraordinária, alguma coisa legal, alguma coisa que fuja da realidade. Quando eu vou escutar alguém conversar, alguém contar uma história, eu quero que tenha alguma coisa legal naquilo, alguma coisa que me encante. E eu vejo que a minha história hoje, se eu, por exemplo, for contar, ela não é muito encantadora, assim. Ah, o que você fez? Ah, então, eu fiz a pré-escola, o ensino fundamental, o ensino médio, depois eu fiz uma faculdade à distância, uma pós também à distância, daí eu comecei a trabalhar com 21 anos, faz 5 já que eu tô no concurso. É isso aí, tipo, entendeu? Essa é a minha história. Cara, eu tenho que criar uma história interessante pra mim, porque eu falei num outro vídeo, quero que você relembre isso também, não sei se você já viu, mas assista a sua história. Pense que você é um personagem, que você tem que assistir a sua história. E a história que você está vivendo, ou seja, a vida que você vive hoje, ela está sendo legal para você? Está sendo legal de você viver e você contar? E se você fosse assistir, pensa assim, já pensou se depois que eu morrer, eu ficasse revivendo essa minha mesma história 1000 vezes? Tipo, a eternidade para mim fosse vivendo a vida que eu vivo hoje. Isso ainda faria eu viver do jeito que eu vivo agora? Todas as escolhas que eu tomar aqui serão as escolhas imutáveis ao longo da eternidade, porque a minha alma, enquanto consciência, ela só vai ter esse caminho para trilhar. Eu sempre vou nascer no mesmo lugar e sempre vou morrer no mesmo lugar. Então, eu não vou conseguir alterar a jornada no meu outro universo, na minha outra vida. Quando eu reencarnar, quando eu ressuscitar, quando eu renascer, quando eu apertar ali no videogame, tentar novamente iniciar nova jornada. Eu pergunto pra ti, se a sua vida fosse uma história que sempre será contada assim, você ainda tomaria as mesmas decisões que você toma agora? Trilharia os mesmos caminhos? Faria as mesmas escolhas, sejam elas conscientes ou inconscientes? Você pensaria nas consequências daquela decisão que você vai tomar? Ou você tomaria as decisões mais por paixões, mais pelo lado emocional? Você lidaria toda a vida com a lógica para sempre ser aquele caminho pré-controlado, presumido? Porque a gente quer ter controle das coisas, a gente gosta da ilusão do controle, apesar de que as coisas estão completamente incontroláveis no mundo e às vezes você não vai conseguir interferir em bolhufas nenhuma do que está acontecendo no universo e coisas que você não pode controlar. Tipo, você não controla a maré, você não controla quando vai chover, você não controla se o dia que você marcou o casamento vai estar aquele dia mais ensolarado, coisa mais linda na beira da praia. Tem a previsão do tempo que te fala que aquele dia vai ter sol, mas às vezes pode chover, então frente a todas essas imprevisibilidades que a vida te dá, que história você quer contar? Que vida que você quer viver? Quero que você reflita, porque se você assumir que você quer tomar o controle da sua vida e fazer por merecer, do jeito que você quer realmente viver, porque a vida é sua. Você tem que tomar as suas escolhas por você, as decisões por você. A sua vida, ela vai passar, cara. Os dias, eles estão se esvaindo de nossa mão. A gente conta que completou 26 anos, 27. Isso foram coisas que já foram ficando para trás e você não sabe quantos anos tem para frente. A gente imagina que, como brasileiro médio, a expectativa de vida hoje é 74 anos. Mas quem garante que você vai chegar até lá? Ou que talvez você vai até passar 80, 90, 100. Já pensou a dádiva? Completar um século de vida. Ter vivido 1/10 de milênio. Extraordinário, né? Mas então é isso. Digamos que a sua vida se resuma, se resuma a 1 século de vida. Esses 1 século, esses 100 anos, você quer que seja de uma vida que você quis viver, que você escolheu viver, que você escolheu trilhar aquela jornada, a jornada do herói,
a jornada do homem verdadeiro que guiou a sua vida pelas decisões que ele tomou, com a consciência em mente que ele tinha naquele momento? Ou você quer que as coisas continuem acontecendo do jeito que elas são, como sempre foram, e você aceita que está tudo fora de controle e que a sua vida só vai, que você vai levar lá nas coxas, empurrando com a barriga? Que tipo de história que você quer contar? Que tipo de vida você quer reviver caso aconteça da sua eternidade ser essa lembrança, esse reviver, essa nova história, esse assistir novamente? Eu quero que você pense nisso por um instante, porque eu não sou de assistir o mesmo filme 10 vezes, por exemplo. Então pense, como você poderia tornar a sua vida interessante ao seu ponto de vista? Obviamente, eu não estou dizendo que a sua vida tem que ser igual a de outra pessoa, mas é você estudar, descobrir aquilo que te motiva, que te inspira, que te faz querer viver, que faz você se agarrar a essa corda tênue da linha da vida, que enquanto está nas nossas mãos, ela está sendo tirada dela, como se fosse uma corda que a gente agarra com força, que é a sua vida. E ela vai sendo puxada de nós e a gente não consegue ver quando ela vai acabar. A gente só consegue ver o que já passou, assim com os nossos anos de vida. A gente sabe que já passou, mas quanto ainda tem, a gente ainda não sabe. Então eu quero que você se agarre com força a isso que você ainda pode, a esses anos de vida que você ainda pode viver, a esses dias que você pode contar, a essa história que você pode viver, que você pode escolher, as decisões que você pode tomar. Viva a sua vida como se ela fosse a coisa mais valiosa para você, porque ela é. E enfim, era isso. Só mais um sábado à noite em que às vezes a gente olha para a cidade e pensa quantas histórias maravilhosas tem por aí e que talvez nunca serão contadas, e que às vezes as pessoas vivam uma vida sem perceber, porque o mundo hoje é tão acelerado e tudo passa despercebido, que a gente não percebe que a coisa mais valiosa para nós é isso, sabe? É estar aqui, é viver, é aproveitar, é desfrutar, é sorrir, é passar um tempo com a família, com os amigos, é se divertir, comer aquela comida que você gosta. Enfim, cara, agarre-se às oportunidades que a vida te dá e viva uma vida que vale a pena ser vivida. Viva uma vida com amor, entendeu? Com tesão, com motivação, com inspiração, Cara, não adianta ficar se queixando, reclamando da vida. Faz por merecer, entendeu? Ela foi dada na sua mão aqui e agora. Talvez você não tenha escolhido, não goste de onde você esteja, né? Pode ser que você nasceu onde não queria nascer, com a família que não queria. Mas já é, entendeu? Isso você não consegue mudar. A gente não consegue ter tudo que a gente quer, né? A gente faz o melhor que pode com o que tem. Então é isso. Faça o melhor que você pode com o que você tem agora, cara. E quem sabe quando você puder fazer mais ainda, seja mais foda ainda. Cara, a vida é isso. Essa maravilha. Essa coisa que é inebriante. Que é uma coisa totalmente fugaz, que se a gente parar pra pensar, ela passa tão rápido. Mas desfrute enquanto ela tá aí, passando. Você tem que reconhecer que cada momento ele é único, singular e ao mesmo tempo eterno. Tudo fica gravado na nossa memória. E se você viver e se entregar sem querer entender tudo, esses momentos, eu tenho certeza que ele vai ficar mais fixo na sua memória. Você vai falar, eu lembro daquela história que eu me entreguei, que eu tinha uma paixão, uma inclinação para aquilo. E eu falava, não, eu quero ser policial, eu quero ser médico. Eu quero ser escritor, eu quero ser poeta, eu quero ser youtuber, eu quero ser mecânico, eu quero ser piloto de helicóptero. Eu quero ser um corredor profissional, eu quero ser um jogador profissional. Eu quero ser um orador, um contador de história. Eu quero ser ator. Eu quero ser um editor. Eu quero ser o roteirista da minha própria vida. E também o ator principal. Era isso. Valeu.